Sim. Oi, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Maria. Eu sou estagiária do DSN, trabalho ali com o projeto Pesados Online. E quem acompanhou as duas últimas matinais deve ter visto o Felipe falando sobre RPA. E eu vim explicar rapidinho sobre o que é essa sigla que ele tem comentado bastante, por que que ela é importante para a gente. RPA significa Robotic Process Automation, que em português é automação de processos robóticos, e ela é uma aplicação de robô criada para executar atividades com uso de tecnologias. Ou seja, ela visa a automatização de processos repetitivos que são feitos por humanos manualmente. E como que ela é feita? Ela funciona através de softwares ou robôs, ou seja, é pura programação, são códigos mesmo, e ela executa os comandos na superfície mais próxima do usuário final. No caso ali, a interface do usuário. A intervenção humana não é necessária nela, porque, no caso, todos os inputs de dados são pegos pelo RPA, pelo robozinho. E como exemplo, eu trouxe aqui os chatbots. Imaginem que todas as perguntas gerais em algum site, por exemplo, sobre algum processo, sobre algum endereço, ou qualquer outra dúvida comum, alguém, um humano, tivesse que ficar ali sempre respondendo. O RPA, ele entra aí com o chatbot, onde esse processo repetitivo e manual, ele é sanado com um robozinho que está ali para ajudar esse usuário final. Temos outro exemplo também, que é o envio de notificação. Posso citar, quando a gente cria um invite no Google Agenda, quando está chegando ali no horário marcado da reunião, o Google Agenda ele envia uma notificação lembrando sobre aquela data, aquele horário marcado. Imagina que isso tivesse que ser manualmente, pelo usuário. Então, tem um RPAzinho ali para poder otimizar esse processo e não despender tanto tempo. É uma coisa boba, mas depende de alguém para estar fazendo isso. E o RPA ele consegue sanar. Tem outro exemplo também, que é a geração de leads. Imagine que toda vez que está gerando um lead, alguém precisa ir lá, pegar todas as informações, colocar numa planilha, criar um pipe e tudo mais. O RPA, ele consegue já fazer todo esse processo. Ele pega, automatiza e só traz para a gente a resposta final. Algumas pessoas costumam confundir o RPA com a inteligência artificial. E apesar dos conceitos, na teoria, né, eles serem bastante parecidos, na prática nem tanto. Porque, como eu falei, o RPA ele é para tarefas repetitivas. Ou seja, ele tem um viés ali operacional, ele tem um código, e quase nunca ele é alterado. Se é feita uma mudança naquele processo, o RPA ele precisa ser alterado também. Ele precisa ser reconfigurado. Agora, na inteligência artificial, ela está ali para interpretar aqueles dados, para saber como está acontecendo aquele ambiente, para, como posso dizer, para poder dar uma resposta sobre aquilo que está acontecendo. O RPA e a inteligência artificial, eles podem caminhar juntos, que foi eu coloquei um exemplo aqui, um sistema alimentado por um RPA que identifica o comportamento de compra do cliente. Então, como é que funciona? O RPA está ali, com o código dele, está pegando o histórico de compra, de busca de um usuário e está levando para a inteligência artificial interpretar aquilo. Em cima daqueles dados, a inteligência artificial vai fazer as melhores indicações para aquele cliente, ou seja, elas podem trabalhar juntas. O RPA, ele poderia simplesmente pegar essas informações e não depender de uma inteligência artificial, poderia trazer para o humano mesmo e ele fazer a interpretação daquilo. Mas junto com a inteligência artificial, ele acaba sendo mais eficiente, porque ali você já está automatizando dois processos. E por que aderir ao RPA? Primeiro, por conta da melhora de performance, já que é um robô, ele consegue fazer tudo mais rápido, não está tão sujeito a variáveis como o humano. Tem um aumento da capacidade de produção e mitigação de riscos, porque é um robô, então ele pode trabalhar 24 horas por dia e 7 dias por semana. Ele não precisa fazer uma pausa ali sobre aqueles dados que ele tá mitigando, que ele está trazendo para a plataforma.
Tem redução de erros humanos, obviamente, todos estamos fadados a erros, mas quando a gente tem um código do RPA, ele é uma receitinha de bolo. Então, ele não pode, não tem como ele errar. Ele é um código, ele é concreto e ele é objetivo. Tem redução de custos e ROI, porque a partir do momento que você está automatizando, você está melhorando um processo, você consegue trazer uma experiência de usuário final melhor, consegue acelerar aquilo e trazer mais resultados para dentro do projeto que você está inserindo aquele RPA. Tem automação ágil de processos, porque apesar de ser um código, né, como eu disse, ele é uma receitinha de bolo, você consegue implementar ele em poucas semanas. Talvez não com uma inteligência artificial, só trazendo ali para o time mesmo, para interpretar aquilo. Então, ele consegue ser aderido muito facilmente. E também tem a menor necessidade de integrações. Como eu falei, também não tem essa necessidade de estar integrado a tudo. Ele pode apenas pegar aquelas informações e trazer para a gente. O que eu acho mais interessante do RPA é que, a partir do momento que você está tirando aquele grupo de pessoas, aquele time, para parar de fazer aquelas tarefas repetitivas, você pode direcionar esse grupo para questões estratégicas, porque aí nenhuma inteligência artificial e nenhum RPA consegue substituir isso. Então, você consegue trazer aquele grupo ali para discutir ideias, para poder melhorar o próprio processo do RPA, e, claro, obviamente, melhorando todo aquele processo. E como aplicar esse RPA? Primeiro, você precisa mapear. Você faz aquela pergunta, né? Qual processo que você acha maçante, que despende de muito tempo, o volume é muito grande, que você conseguiria, assim, de forma lógica, né, colocar dentro de um RPA? E a partir do momento que você mapeia essas necessidades, você já vai para o passo 2, que é avaliar os fornecedores de softwares, porque você precisa encaixar aquilo ali na sua rotina com aquele processo já existente dentro do seu projeto. Como terceiro passo, é implementar o piloto, que seria ali o skatezinho do RPA, que seria integrar aqueles dados que o RPA está trazendo e também treinar os colaboradores, porque, como eu falei, você está direcionando aquele grupo, está redirecionando aquele grupo, né? Então, você precisa ter certeza que todos os processos ali estão encaixados, que o RPA vai trazer as informações e que o seu time vai conseguir lidar com aquilo. E, por último, é uma gestão do ciclo de vida. Quais sucessos e pontos de melhorias? Porque o RPA, ele é um código, ele pode sempre ser melhorado, talvez chegar ali no estado da arte dele e não precisar de nenhuma melhoria. Mas quanto mais você tenta melhorar aquele processo, mais tempo você tá trazendo, né? Você está economizando para poder você focar em outras partes do projeto. É isso. Eu queria dizer também que convido vocês a refletirem sobre quais RPAs podem ser encontrados, podem ser feitos dentro do projeto de vocês. Como o Felipe falou, é, o próximo ano é um ano de automatização de processos. Hoje em dia, a gente começa lá com o skateão, manual, para a gente entender como aquilo funciona. E a partir do momento que aquele skate já vai criando ali um foguetezinho, você já pode começar a automatizar ele, para poder você ter ali uma melhora de processo e ter mais produtividade na sua equipe. E é isso. Quem tiver alguma dúvida, eu também me disponho a ajudar.